O Campeonato Espanhol será retomado nesta sexta-feira, 30 de setembro, com um encontro envolvendo Athletic Bilbao e Almería. 5 pontos abaixo do Real Madrid, líder, e 1 acima do Osasuna, o Athletic Bilbao, como mandante, disputou 12 pontos e ganhou 7 pontos, 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Fez 4 gols e sofreu 3. É o quinto melhor time jogando em casa de La Liga. A parada de 2 semanas do Campeonato Espanhol aconteceu em um bom momento para o Almería. Deu ao técnico Guti tempo para tentar colocar a casa em ordem. O time foi derrotado nas últimas 3 partidas de La Liga. Período em que precisou inserir no elenco 3 contratações feitas nas últimas horas da janela de transferências. Aliviado após conquistar sua primeira vitória em La Liga, o Cádiz volta a campo neste sábado, 1º de outubro, para encarar o Villarreal, pela 7ª rodada do Campeonato Espanhol. O duelo será realizado no estádio Nuevo Mirandilla, em Cádiz. O início está previsto para 9 horas. Os 3 pontos conquistados tiraram o Cádiz da lanterna do Campeonato Espanhol e o colocaram na penúltima posição da tabela de classificação, superou o Elche. Como mandante, segue como o time de pior desempenho de La Liga. Perdeu os 3 jogos disputados, não marcou um gol em seu estádio e foi vazado em 9 ocasiões. Dividido entre o Campeonato Espanhol e a Liga Europeia, o submarino amarelo ficou no empate, por 1-1, em casa, diante do Sevilha. Como visitante, tem a 3ª melhor campanha do torneio. Dos 12 pontos que disputou fora de casa, ganhou 7, 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota, marcou 5 gols e sofreu 1. Embalado por 2 vitórias seguidas, o Getafe tem o Valladolid, clube que tem como proprietário o brasileiro Ronaldo, em seu caminho neste sábado, 1º de outubro, pela 7ª rodada do Campeonato Espanhol. O palco do duelo será o estádio Coliseu Alfonso Pérez, em Getafe. O início está marcado para 11h15. Com 7 pontos, 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, o Getafe joga a 7ª rodada de La Liga ocupando a 14ª posição na tabela de classificação. Como mandante, dos 9 pontos que disputou em seu estádio, conquistou 4, 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. Marcou 2 gols e sofreu 4. O Valladolid vem de derrota encarando o Cádiz, em casa, viu o rival alcançar sua primeira vitória na competição após 5 derrotas. Levou 1-0, como visitante, disputou 9 pontos e ganhou 1 empate e 2 derrotas. Fez 2 gols e sofreu 7. Em busca de recuperação, Sevilha e Atlético de Madrid fazem neste sábado, 1º de outubro, o clássico pela 7ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida será no estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha. O início está previsto para 13h30. O Sevilha não foi capaz de estabelecer uma trajetória de recuperação. Na rodada anterior, logo antes da paralisação de 2 semanas, ficou no empate, por 1-1, contra o Villarreal. Como mandante, disputou 2 partidas até agora. Empatou 1 e perdeu 1. O Atlético de Madrid teve na rodada anterior o duelo que é considerado por boa parte de seus torcedores o confronto mais importante da temporada. Recebeu o Real Madrid no estádio Wanda Metropolitano. Já na grande rivalidade ganhou um componente extra com as declarações racistas contra o atacante brasileiro Vinícius Júnior, da equipe merengue. Assim, a derrota, por 2-1, acabou deixando o time ainda mais abalado. Com a possibilidade de assumir, mesmo que temporariamente, a liderança do Campeonato Espanhol, o Barcelona enfrenta o Mallorca neste sábado, 1º de outubro. A partida, que terá como cenário o estádio Visit Mallorca, em Palma de Mallorca, pela 7ª rodada de La Liga. O pontapé inicial está marcado para 16 horas. O Mallorca vem de vitória na rodada anterior, como mandante, disputou 9 pontos e ganhou 4, 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. Marcou 3 gols e sofreu 3 gols. O Barcelona tem neste sábado a chance de dormir na liderança do Campeonato Espanhol. Como visitante, o time venceu os 3 jogos que realizou até agora. Marcou 11 gols e sofreu 1. Derrotado em 4 de suas últimas 5 partidas, o espanhol recebe o Valência deste domingo, 2 de outubro, pela 7ª rodada do Campeonato Espanhol.
A partida será no estádio RCDE, em Cornellà, o início está marcado para 9 horas. O clube da Catalunha caiu para a 17ª posição na tabela de classificação de La Liga, como mandante o espanhol perdeu os 3 jogos que disputou até agora. Marcou 3 gols e sofreu 8. O fator casa tem sido decisivo para o Valência até agora no campeonato espanhol. O clube venceu as 3 partidas que realizou no estádio Mestalla. Nas 3 ocasiões em que jogou fora de casa, deixou o campo derrotado. Voltando a atuar em casa após 2 derrotas seguidas fora de casa, o Celta tem o Betis como adversário neste domingo, 2 de outubro. A partida, que acontecerá no estádio Balaídos, em Vigo, a previsão é de que a bola comece a rolar às 11h15. O desempenho do sistema defensivo do Celta foi desastroso nos 2 últimos jogos. O time de Vigo teve sua rede balançada 7 vezes. O setor já vinha apresentando problemas desde o início da temporada. O Betis teve muitas dificuldades, mas conseguiu impor seu favoritismo diante do Girona, na partida anterior do Campeonato Espanhol, como visitante, disputou apenas 2 partidas. Perdeu para o Real Madrid, por 2-1, e bateu o Mallorca por 2-1. O Estádio Municipal de Montilivi, em Girona, será a sede neste domingo, 2 de outubro, do encontro envolvendo Girona e Real Sociedade. O pontapé inicial está marcado para 13h30. O Girona tem conseguido atingir seu objetivo principal neste começo de temporada: ficar fora da zona de rebaixamento. Pontuou em metade das 6 primeiras rodadas, com 2 vitórias e 1 empate em confrontos com rivais considerados adversários diretos na luta contra a degola. Dividido entre o Campeonato Espanhol e a Europa League, o Real Sociedade já mostra ter grande dificuldade para manter um padrão de atuação elevado quando tem jogos seguidos. O Real Madrid volta a campo neste domingo, 2 de outubro, para encarar o Osasuna. O confronto acontecerá no estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, pela 7ª rodada do Campeonato Espanhol. O pontapé inicial está marcado para 16 horas. O Real Madrid vem de vitória no clássico contra o Atlético de Madrid, e está na liderança do Campeonato Espanhol e a vantagem é de 2 pontos na comparação com o Barcelona, segundo colocado. O Osasuna como visitante disputou somente 2 partidas até agora. Perdeu para o Betis, 1-0, e venceu o Almería, 1-0. O último jogo da 7ª rodada do Campeonato Espanhol. O confronto entre Rayo Vallecano e Elche. A partida será realizada no estádio de Vallecas, em Madrid. O início está previsto para 16 horas. O Rayo Vallecano perdeu na rodada anterior para o Athletic Bilbao, em São Mamés, foi sua 3ª derrota nas últimas 4 rodadas. O Elche viu sua situação, que já era ruim, ficar ainda pior na rodada anterior, perdendo para o Barcelona, no Camp Nou, por 3-0. Com um único ponto conquistado, 1 empate e 5 derrotas, o Elche agora é o lanterna.